Voltamos com o Tela Entrevista, que hoje fala do novo Código Florestal. Para esclarecer o assunto, estamos com Clóvis Borges, presidente executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. Clóvis, a gente sabe que até sexta-feira a presidente Dilma Rousseff deve falar sobre os eventuais vetos, né, se vai ter veto ou não. É possível ser vetado por inteiro? É uma esperança, talvez não seja mais provável. Infelizmente, há eu acredito que a tendência acabe sendo um veto parcial em diferentes níveis, pode acontecer. Eu acho que ela vai vetar, acho que isso está fora de questão, a aceitação do documento como ele está não vai acontecer, mas a preocupação de todo esse movimento que nós estamos vendo hoje no Brasil é de que o veto parcial significa pegar um Frankenstein e cortar um pedaço dele, ele vai continuar sendo um Frankenstein. E é um mau documento, um documento que não se fecha, ele vai criar problemas judiciais eternos, e ele não é aplicável, ele cria uma série de situações que são muito incongruentes. Então, o que talvez reforce um pouco a perspectiva de um veto total é justamente a má qualidade do documento. Ele, além de ser um documento que avilta qualquer consideração mais razoável de uso do território, ele é mal feito. Ele tem uma série de vontades colocadas e que não são suficientemente refinadas, tem uma qualificação técnica, a finalização do documento tem uma qualificação técnica que deixa bastante a desejar. Então, talvez aumente um pouco, a partir dessa análise, um poder, né, e uma determinação que pode existir e que nós esperamos que aconteça da presidente Dilma Rousseff, de simplesmente dizer, olha, nós vamos fazer a lição de casa que foi mal feita, vão haver mudanças do código original, como já houveram ao longo dos anos, uma série de decretos que vão ajeitando ele no sentido de tornar ele mais plausível, inclusive para os pequenos produtores, que é um grande argumento dos ruralistas. Nós estamos aqui para defender os pequenos. É mentira. Eles usam o argumento dos pequenos em causa própria também, porque no caso das pequenas propriedades já existem regulamentações extremamente factíveis que permitem algumas flexibilizações. Então, eu acho que nós temos que cruzar os dedos aqui entre hoje e sexta e apostar que o bom senso vai ganhar essa briga, que já vem aí de alguns anos, já custou muita energia de muita gente e que valeu muito a pena. Eu acho que vale a pena aqui cumprimentar principalmente os estudantes. Aqui em Curitiba surgiu um grupo chamado Eco Berrantes, de vários cursos de diferentes universidades, inclusive da Universidade de Positivo, e esse pessoal fez a diferença nesse tempo e perseverou, mesmo com passeatas com poucas pessoas, a gente conseguiu manter aí uma energia e mostrou que estamos chegando no fim com chance de virar o jogo. Isso é muito importante. E caso não seja vetado por inteiro, aquele abaixo-assinado que a gente falou no bloco anterior, ele pode ajudar futuramente a ser vetado por inteiro ou não tem? Veja, esse processo ele não acaba. Independente de qual seja o resultado, esse é um processo que vai se continuar. Não vai haver uma mudança de comportamento de quem não liga para as questões da conservação e não liga para o futuro da sociedade brasileira. As pessoas que têm um pouco mais de percepção do que seja razoável, né? Ninguém está pedindo para as pessoas fecharem a sua propriedade para qualquer tipo de produção, existem várias alternativas. E também existe um outro universo que nós passamos rapidamente na entrevista, que é de valoração do que as áreas naturais produzem. Então, existem instrumentos hoje, como o pagamento por serviços ambientais, que podem inverter esse jogo. E essa seria, possivelmente, a forma inteligente dos ruralistas em interagir em relação à situação existente. Eu quero ser remunerado pela água, pelo equilíbrio climático, pela polinização, pela segurança, pela conservação de solos que a minha área provê para o resto da sociedade. E isso é plausível. E isso não é uma coisa que prejudica os outros, é o reconhecimento de um serviço. Então, uma propriedade que tem uma área conservada, ela além de produzir as coisas convencionais,
produzir carne, produzir alimentos, ela produz serviços ambientais que a gente usa também para comer, também para vestir, para construir e para viver, né? O nosso desenvolvimento depende desses serviços e limitar isso e indisponibilizar esses serviços para a sociedade é criminoso. E a sociedade está acordando para isso e, independente do que aconteça, vai ter outros capítulos numa briga que é bem difícil ainda. E agora, fugindo um pouco do Código Florestal, sabemos que o senhor é diretor executivo da SPVS. Queria que o senhor contasse um pouco sobre os outros projetos que a SPVS aborda. A SPVS é uma instituição que vai fazer 30 anos o ano que vem. Ela nasce aqui em Curitiba com um enfoque voltado à conservação da natureza. Eu costumo dizer que nós não trabalhamos com meio ambiente, a gente trabalha com foco, uma areazinha dessa área de meio ambiente que é muito vasta. E essa areazinha é uma área mal atendida, que é a conservação da natureza, que tem esse enfoque na questão do Código Florestal, mas que lá na SPVS representa uma série de atividades bastante variadas. Nós temos atividades no litoral, com a manutenção de áreas naturais. Nós temos 3 reservas lá, em que se desenvolveu um grande trabalho de restauração de áreas degradadas, que estimulou geração de ICMS para as prefeituras de Antonina e Guaraqueçaba. É um dos ganhos e dos resultados interessantes desse trabalho. Alguns projetos envolvendo comunidades, porque a região do litoral, a conservação depende de bastante incremento na área social e econômica. Sem isso, você não consegue conservar. Temos também uma iniciativa urbana em Curitiba chamada Condomínio da Biodiversidade, desenvolvida em parceria com a prefeitura, que chega hoje, depois de 12 anos de existência, numa situação de estimular proprietários, a partir de uma lei que Curitiba criou, para a criação de reservas particulares municipais. Podem ser áreas menores, mas são áreas que o Curitiba disponibiliza com uma condição de trocar por potencial construtivo. Então você acaba tendo um instrumento financeiro para estimular cidadãos que tenham remanescentes naturais em Curitiba a conservar essas áreas e a estabelecer a perpetuidade dessas áreas. E talvez o projeto mais relevante nos últimos tempos seja justamente o trabalho de adoção de áreas de floresta com araucária e campos naturais, desenvolvido no interior do Paraná e Santa Catarina, que teve inclusive o apoio do Grupo Positivo no início, em 2003, é um projeto pioneiro, que hoje já abriga mais de 30 propriedades que são remuneradas, o proprietário é remunerado para preservar. E quem paga isso são empresas que querem fazer ações ligadas à conservação da natureza. A ponto do governo do estado ter criado recentemente uma lei de pagamento por serviços ambientais calcada justamente nessa premissa de que o proprietário que tem uma área protegida precisa ser estimulado e precisa ser reconhecido, como nós acreditamos em 2003. Então, o papel do terceiro setor, onde está a SPVS, é um papel muito menor no sentido de operacionalizar ações e muito maior no sentido de ser criativo, de proporcionar para a sociedade ideias e provocar a sociedade com iniciativas que possam mudar comportamentos tanto da iniciativa privada como de governos. Eu finalizaria esse resuminho sobre a SPVS com um projeto que está sendo lançado a nível nacional, chamado Empreendedores da Conservação, em que nós localizamos pessoas que desenvolvem projetos muito relevantes para a conservação e estabelecemos uma agenda de colaboração com essas pessoas, não no sentido de ajudá-los a executar o projeto, mas no sentido de que eles parem para enxergar o projeto um pouco mais de cima, para ver quais são as formas para que esse projeto amplie, tenha um resultado em maior escala. Então, é por isso que ele se chama Empreendedores da Conservação. É uma provocação para esses executores de projetos de primeira linha sobre como potencializar esses projetos, como fazer com que esses projetos possam crescer. E isso faz a SPVS entrar na Caatinga, entrar no Cerrado, entrar na Amazônia, entrar no Pantanal, entrar na Mata Atlântica em outras regiões, além do que a gente já faz, em áreas urbanas também. Então é um projeto muito importante.
E me diz assim, como as pessoas podem se candidatar a voluntariado, né? Como que faz para ser voluntário? O voluntariado não é talvez o ponto forte lá da SPVS, mas eu recomendaria as pessoas a conhecerem o que a gente faz. O voluntariado depende de um pouco de infraestrutura que a gente acaba não tendo, mas a gente tem tido a oportunidade de alguns estágios e isso depende principalmente da insistência do candidato. Nós somos uma instituição que não é uma instituição muito grande, mas tem muita boa vontade em reconhecer pessoas que tenham gás e tenham interesse. Eu acho que o melhor exemplo de vinculação a projetos que nós temos lá na SPVS foi a condição que a gente conseguiu dar de apoio aos ecoberrantes em relação ao Código Florestal. São dezenas de pessoas estudantes que acabaram se envolvendo com reuniões em finais de semana, com uma motivação muito grande de participar de uma série de atividades, mas também os projetos técnicos têm alguma abertura, pelo menos para a pessoa conhecer e saber como é que eles são executados. Obrigada pela entrevista, Clóvis. E o Tela Entrevista de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1@up.com.br.